Um detalhe muito interessante na série Adolescência da Netflix é a escolha do elenco. O menino que interpreta o criminoso de 14 anos tem uma aparência frágil, dócil. Você olha para aquele ator e não vê um criminoso. E é justamente aí o pulo do gato, porque seria muito cômodo colocar um garoto de aparência violenta, áspero, mas não, eles fizeram o oposto, justamente para o público olhar e cair na real que não é a imagem que faz a pessoa, é o conteúdo, é o que está dentro do coração, da alma, da psique. O que aquele garoto passou, sentiu, para cometer um ato tão brutal que foi assassinar uma menina de 13 com 7 facadas? Você começa a conhecer a família, os amigos, você vê que a escola é completamente desordenada. Uma policial chega a falar, aqui tem cheiro de vômito, de esperma, de tudo. Como é que eles aprendem alguma coisa aqui? Quando o policial entra na sala, os adolescentes gritam, interrompem, dão gargalhadas, debocham, não há disciplina. Os professores parecem perdidos, a direção parece perdida. E os policiais também não sabem como lidar com aquelas crianças. É preciso que um outro adolescente, filho do policial, explique para ele, vai na internet, vai no Instagram, verifica a comunicação desse adolescente. E aí o garoto explica para o pai, de quem ele é um pouco afastado, o simbolismo da comunicação, os emojis, que a gente às vezes olha e acha que é só uma bobagem qualquer, um símbolo que não significa nada, mas tem muita mensagem em cada símbolo da internet. E o adulto precisa estar conectado com o seu filho para saber o que eles estão falando, que às vezes não é só o texto, às vezes não é a escrita, às vezes um desenho diz muita coisa, um gif, um emoji fala mais do que 1000 palavras. E nós estamos muito despreparados para lidar com a internet. Imagine uma criança, um adolescente que recebe de bandeja tanto lixo, tanta agressividade, tanto bullying. Os próprios colegas fazem bullying de uma maneira tão natural, criticam uns aos outros e têm um grave problema de imagem. Eles são bonitos, todos, e se acham feios, se colocam defeitos. Então essa distorção da imagem faz com que qualquer crítica seja muito mal digerida, mais até do que uma pessoa com autoconfiança lá em cima ou que não tivesse problema de imagem, porque eles veem tudo com o espelho torto. Sabe aquele espelho que distorce a imagem? É assim que esses adolescentes se veem. Não é questão da imagem ser boa, é como eles se sentem. Não adianta você dizer você é bacana, você é bonito, você é inteligente. Ele tem que se sentir assim. E como é que a gente trabalha isso num adolescente que às vezes não se comunica? Na série, o pai fala, ele chega, se tranca no quarto, liga o computador e fica ali sozinho. A mãe concorda, na nossa época era tão diferente, e começam a lembrar de como eles se conheceram, de como eram os namoros, de como eram os relacionamentos. Hoje as pessoas mal se falam. A criança come com o prato na mão, diante do computador, as famílias não se unem à mesa. Quando eu era criança, a gente almoçava junto, jantava junto, saía junto. Hoje você sai com uma criança, com um adolescente, ele não tira os olhos da tela. A paisagem está passando pela janela e eles não erguem os olhos. A gente precisa pensar muito no que está sendo feito com a cabeça dos nossos adolescentes. Conversar muito, buscar informação. Eu mostrei essa série para o meu filho. Ele ficou meio assustado no início, mas esse susto é importante, para que ele reconheça ali o que é certo e o que é errado, porque às vezes a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro. E também para entender que ele precisa falar, que ele precisa se comunicar, expressar, porque a gente não adivinha o que vai na mente deles. Por mais que você conheça o seu filho, que se coloque aberto ao diálogo, a entendê-lo, ele talvez não tenha autoconfiança suficiente para falar de emoções nessa fase tão difícil que é a transição da infância para a vida adulta. É uma ponte a ser atravessada e nós temos que ajudá-los a atravessar. Vamos assistir a série Adolescência com o coração aberto, sem julgamentos. Vamos escutar o que cada um tem a dizer e depois conversar com os nossos.